Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para trazer assuntos que sejam relevantes para o crescimento pessoal. Eu gosto sempre de lembrar que nas nossas correlações de psicoterapia, hipnose, espiritualidade, ou seja, tudo aquilo que pode fazer você pensar melhor, desenvolver o seu potencial e lembrando sempre que a terapêutica do futuro, o nosso desenvolvimento pessoal, ele passa obrigatoriamente por estados alterados de consciência. Hoje talvez o nome esteja até um pouquinho já, não sei se em desuso, né? Mas estados alterados, alguns já vão chamar de estados adequados, outros de estados avançados. Enfim, no final das contas, ele é um estado que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E hoje, para nos ajudar nesse processo, eu estou com um amigo aqui, o Alexandre Pereira, para falar sobre EQM. Quem não conhece, EQM é a sigla em português para experiência de quase morte. Talvez a gente vai um pouquinho aí por projeção astral, projeção da consciência e outros assuntos correlatos. Tudo bem, Alexandre? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar do tema que, para mim, está entre os melhores aí, porque fala sobre a vida e sobre o que acontece depois dela, né? Se é que é depois, né? Se é que é depois. Eu brinco quando eu falo pro pessoal sempre, Alexandre, que eu não acredito, que a gente não tem. O pessoal fala, você acredita em vidas passadas? Eu falo, não, eu acredito em uma vida só. Eu falo, como assim? Eu falo, uma vida eu estava na China, outra no Egito, outra nas Américas, ia trocando de roupa, de endereço, de cara, né? Sim, Mas era uma vida só. É sempre a mesma vida. Então, se a gente pensar até a parte de encarnado, desencarnado, continua também sendo uma só, a né? mesma É, vida, né? Então, exatamente. a gente está sempre na mesma história. Mas eu quero que você fale para a gente um bocadinho da sua experiência, da sua história, como é que você chega nessa história, na ideia de estudar experiências de quase morte. Tá bom, a gente pode começar o seguinte. Eu fui uma criança que tive uma primeira experiência fora do corpo, com 9 anos de idade espontânea, que eu acessei questões de vidas passadas, e aquilo ficou muito marcado em mim. O tempo passa, eu começo a estudar sobre o assunto, muito curioso, me tornei kardecista. Mas quando eu descobri a experiência fora do corpo em 96, basicamente no mesmo ano que eu me tornei kardecista, aquilo para mim foi como uma espécie de senha, que eu achei que era realmente algo muito importante, e eu comecei a tratar a experiência fora do corpo com muito entusiasmo. Eu lia muito sobre o assunto, fazia cursos, e foi me desenvolvendo tanto que eu quis optar em ficar só nessa área depois, com o passar dos anos. Só que na experiência fora do corpo, eu fui estudar, virei professor lá em 2003 do assunto, muito jovem, mas a EQM sempre teve um certo apreço, primeiro, porque ela é uma experiência fora do corpo. É isso que eu ia falar, Ela é acaba na, sendo a mesma. só que ela é forçada. Porque eu posso falar para uma pessoa, fulano, vamos aplicar técnicas para sair do corpo, para se desenvolver? E a pessoa fala, não, não me interessa, esse assunto não é para mim. Mas quando ela tem um acidente de carro, uma parada cardíaca, um evento que ela fica entre a vida e a morte, ela é forçada a sair do corpo, e aí ela vê que a realidade dela é muito maior do que ela sabia, e ela acaba voltando com toda aquela informação. Então, a EQM é um tipo de indução que transforma a vida das pessoas, né? Eu acredito que sim. Agora eu fiquei muito curioso quando você falou da sua projeção aos 9 anos. A sua família já tinha alguma visão mediúnica, reencarnacionista ou não? Nada, nenhuma. A família que eu moro apenas morava com a minha mãe, era separado do meu pai, mas a minha família sempre foi uns católicos assim distantes. Então a minha mãe, como eu falo, era um católico no nome, porque a gente não ia em missa, não fazia nada. Então nunca teve nenhuma manifestação familiar nesse sentido. Então foi até uma novidade. Minha mãe mesmo ficou, olha, não sei o que que é, mas aquilo foi. E eu tive vários fenômenos na adolescência, paralisia do sono, ouvia chiados, tinha certas clarividências. Então eu tive alguns fenômenos que aconteceram meio que espontaneamente, Mas né? sua mãe falou que não sabia o que era, mas ela Mas não acolheu. acolheu, ela não negou, não reprimiu, apenas Não levou no psiquiatra, não, nada nem no disso. psicólogo para ver o que se. Ou para tentar fazer uma excomunhão ali, uma. Não, nada. Então, nesse sentido, eu não fui incentivado, mas também não fui reprimido. Só que com esse estudo da experiência fora do corpo, que foi um grande
processo positivo para mim, a virada de chave foi quando eu entendi o seguinte, olha, se tem uma forma da gente comprovar, de acordo com a ciência, de acordo com socialmente falando, que existe a vida após a morte, esse passo é a experiência de quase morte. Foi aí que foi a sacada. Eu falei, isso é importante, não porque a pessoa sai do corpo, porque alguém meditando pode ter, alguém fazendo uma técnica pode ter, mas no processo do acidente, quando envolve médicos, quando envolve a parte de hospital, isso traz uma prova muito mais forte de que aquilo de fato é algo real. Então eu falei, é aqui que é o atalho. Essa é a porta. Essa é a porta para que a sociedade, para que a ciência um dia possa, quem sabe, admitir. Para quem está se perguntando, mas espera aí, como assim no hospital? Porque quando a pessoa passa por uma experiência de quase morte no hospital, quando o cérebro dela está desligado, ele realmente não funciona. Não tem, ele alucinou. Não, naquele momento que ele está sendo monitorado, não pode alucinar, não pode ter visão, não pode ter audição, não pode absolutamente ter nada. Tem um monte de instrumento medindo, fazendo a aferição disso. Exatamente. E quando a pessoa está numa quase morte lúcida, primeiro, ela está fora do corpo, muitas vezes vendo o que é feito, por exemplo, boiando no teto do hospital. Ela vê o que os médicos falam, o que eles fazem, tem algum acidente. Ela pode ver o que está acontecendo nas salas anexas, o que os parentes estão falando. Então ela tem toda uma narrativa que quando ela volta, o médico fala, não, é impossível pela ciência você recordar qualquer coisa. Alguém contou para você, então o que ela fala bate com a realidade. Quando eles falam naquele momento, é impossível você ter algo. Então é uma porta muito poderosa. Agora, para quem está ouvindo pela primeira vez o que é o MQM, eu só vou definir, tentar rapidamente, porque não é só sair do corpo. Na experiência de quase morte tem vários aspectos que são comuns. Então quem está nos ouvindo pode falar, será que eu já tive ou não tive? Não precisa ter todos, mas primeira coisa, teve um acidente, saiu do corpo, é a primeira coisa básica. Outra coisa, é muito famoso chamado túnel de luz, que a pessoa se sente passando por um túnel. Você já adiantou um dos temas, é isso aí, continua nele. O túnel de luz. O túnel, que é muito famoso. Que é clássico. É clássico. Então é até uma manifestação muito comum na quase morte. Na saída do corpo também pode acontecer, mas é muito mais frequente na saída por EQM. A pessoa, além do túnel de luz, ela pode reencontrar parentes falecidos, avós, tios, aqueles entes queridos. Ela pode encontrar o chamado ser de luz, que é o termo como é chamado, mas que é conhecido como mentor, amparador, guia, enfim. Sim. Que é aquele ser positivo que ajuda, pode dar mensagens, encaminhar questões. Na quase morte também é muito comum e é um fenômeno muito poderoso que é a chamada revisão da vida, que o nome que eu acho muito agradável que é visão panorâmica. Então na visão panorâmica ela vai rever do nascimento até aquele instante, mas é um rever assim de análise. Ela vê todo o pensamento que ela teve, ela vê todas as atitudes que ela fez, tudo. Só que o tempo é tão complexo que se a pessoa tem 70 anos, ela revê 70 anos, mas ela vê tudo, mas não leva 70 ou 100 anos. Às vezes alguns minutos ou segundos. Exatamente, mas uma revisão extremamente profunda. E o que é mais interessante, quando alguém fala, isso aí é do cérebro, quando o cérebro está morrendo ele acessa memórias. Muito fácil, se fosse assim. Quem dera. Vamos estudar mais o cérebro. Eu estudo o cérebro há tanto tempo e eu diria que não é tão simples. Não é tão simples. Mas o que é mais impactante é que nessa revisão da vida, tem muitos casos que a pessoa sente a emoção do outro. Quer dizer, uma informação que ela não tinha no cérebro dela. Uma informação teoricamente empática. Sim. Realmente empática. Mas ela sente a emoção e a energia do outro. Sim. Então ela lembra aquele fato que ela foi grosseira com alguém, que ela brigou com alguém. Ela percebe a raiva, a mágoa, a tristeza que o outro gerou, ela sente a energia daquela emoção. E ela fala, nossa, e pro bem também. Eu ajudei uma pessoa, fui gentil, ela sente a afetividade, a gratidão. Sente a gratidão. Então não é só uma revisão de memória, tem uma revisão que tem essa interação com a emoção que ela causou no outro. E isso marca muito a pessoa. Eu sempre falo pro pessoal que às vezes tem muito disso que quando você for falar academicamente, o pessoal vai falar, é um fenômeno telepático. Aí a minha resposta geralmente para isso é, ok, por que não estamos estudando telepatia então? Exatamente. Porque é muito fácil você botar tudo numa caixinha. Aqui, eu não gosto de mexer em algumas pessoas não, mas existia um
Uma pessoa, um personagem na nossa história parapsicológica no Brasil, que fazia tudo, atribuía à percepção extrasensorial. Aham. Até se criou a super percepção sensorial, que era a super ESP, né? Uhum. Só que a super ESP era igual Deus. E cientificamente Deus não se discute. Uhum. Porque qualquer coisa você pode botar na conta dele. Sim. Então, não fazia sentido. Então, se você me falar, eu acessei, você teve uma experiência telepática, mesmo que fosse remotamente associada no passado, entendeu? Sim. Ok, vamos estudar telepatia então. Mas o pessoal não fala disso. Exato. Eu acho que o meio, hoje em dia, quando a gente fala, não foi estudado as EQMs, eu acredito realmente que ela é a grande porta, que foi até o que eu te falei de bastidores antes, por Sim. telefone, nos nossos contatos. Mas eu vejo um descaso, realmente, em se esconder fatos. Quando a Sim. gente fala de EQM, quando a gente fala de projeção de consciência. Eu vou até voltar um pouquinho na projeção da consciência. Por quê? Se a gente falar de outras, de crenças espirituais, de crenças religiosas, uma das maiores figuras da projeção é justamente Santo Antônio, né? Sim. Que é visto, que é chamado de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, e que tinha fenômenos de bilocação, bicorporeidade, onde foi visto fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, se até quando está dentro do quintal da pessoa, a pessoa não quer olhar, como é que faz? Sim. Então, Sempre teve uma negação, mas, por exemplo, ela está sendo mudada, inclusive porque eventos como esse, até citou a telepatia, também é um caso que acontece muito, sim, praticamente em todas quase morte, que a pessoa percebe que é uma comunicação mente a mente. E ela fala para o doutor, olha, eu encontrei um ser, encontrei meus parentes, mas eu não falava verbalmente, era uma comunicação que era direta. Então a telepatia entra no bojo dos fenômenos que envolvem EQM. Tem memória de vidas passadas, é muito comum a pessoa lembrar quem ela foi, o que ela. Eles vão lembrar emocional, vem toda aquela carga do que ela passou. E para fechar aqui, porque são quase 20 itens que caracterizam uma EQM, a gente pode dizer que é a pacificação. A pessoa tem um sentimento de harmonia, de uma paz tão absoluta que ela fala: olha, eu nem sabia que um ser humano podia chegar naquele estado de equilíbrio. Porque muitas vezes a pessoa vê o corpo dela ensanguentado, ou vê um acidente, e ela fala, pô, então a EQM deve ser muito ruim. Não, mas a pessoa está num estado de paz ela nem liga. que ela nem liga para o corpo. Eu falo, é como se fosse um sapato, Sim. um tênis. Era o acessório que ela utilizou que não precisa Exatamente, mais. era um acessório. Então a pessoa, alguns até ficam assim, mas aquele corpo é o meu? Ela fica até tem uma certa dificuldade de se conectar De com se aquilo. associar novamente. Então pensa uma pessoa que nunca teve nada, uma dona de casa, uma pessoa que leva a vida comum, aí de repente, por causa de um acidente, ela se vê fora do corpo, falando telepaticamente, passa por túnel de luz, vai para locais também paradisíacos, em outro ponto também, cidades ou mesmo locais de natureza abundante, que alguns falam que é o paraíso, que é o céu, encontra ser falecido, tem memória da passada, revê a vida, ela volta com tudo aquilo e fala, e agora? Né? Como é que eu levo a vida agora? Não dá mais para ser o mesmo. Então, todo esse bojo de coisas que acontece, fora, isso eu estou falando é o básico. Sim. A gente pode até falar de experiências mais avançadas, mas isso transforma profundamente. Você falou aí dos locais paradisíacos. Os índios norte-americanos chamam o plano espiritual de campos floridos. O que faz todo sentido. Ou seja, ele saiu daqui e ele agora está nos campos floridos. Exatamente. Toda cultura tenta adaptar, de acordo com aquelas vivências, a encaixar na sua cultura ou nas suas crenças. Mas eu até falo que coisa curiosa é que nós não temos religião que fala de túnel de luz. Então tem alguns elementos que sempre ficaram de fora, mas por quê? se dá acesso a outros. Será que é porque não tira o cabresto? Talvez. Às vezes, atualmente eu já não consigo ser tão suave, tá? Deixando com algumas coisas. Porque realmente se criou tanto cabresto. Sim. A gente não foi educado para isso, para esses sentimentos, como você falou. Se você pensasse dentro de toda a descrição que você deu, de todos os estudos de quase morte que existem, a gente poderia até começar a fazer uma petição dizendo que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tinha que passar por uma experiência de quase morte. Todo mundo, para mudar. Mas veja, a gente fica brigando com a realidade, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente vê. Sim. E algumas atitudes que a gente toma são tomadas como frieza. Essa questão que você falou do corpo, que seria um desapego naquele momento por outra sensação,
eu me lembro bem, eu tinha 29 anos quando minha mãe desencarnou. E eu me lembro no velório, uma pessoa conhecida, próxima, chegou e falou: Nossa, mas a sua mãe, a dona Silvina, e começou, olha como que ficou, como que ela era muito forte e ela estava muito magra, até ressaltada a arcada dentária. Eu falei: Então, isso não, eu não consigo me pegar com aquele corpo. Porque ali não é a minha mãe, é o corpo que ela não precisa mais. E algumas pessoas interpretaram isso como frieza. As Sim. pessoas interpretam como frieza. Mas eu estava falando do que eu sentia. Ela não precisava mais daquele corpo. E ela não estava ali, Não né? estava mais ali. Já tinha Ah. acabado aquilo. Era um ciclo. Então aquele Uhum. corpo foi a bênção que ela teve, foi tudo que ela teve para poder fazer o trabalho que ela tinha que fazer, mas não era ela mais. Então eu não podia ficar rendendo culto àquele corpo e que Uhum. agora, querendo ou não, ia ser adubo de alguma forma. Sim. É até a brincadeira que eu falo, existe vida após a morte? Existe. O seu corpo vai adubar a terra, que vai nascer uma planta, então agora você é a planta. Sim. Então, se Sim. pensar da perspectiva física, puramente materialista, até Ó, nessa existe a vida após a você morte. falou do cabresto, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem uma religião específica que admite vida única. E aí a pessoa passa por uma quase morte, revê vidas passadas, ou tem acesso até vidas, o que vai acontecer no futuro, a premonição ou pré-cognição, e, e ela fala, peraí, mas aquilo que me ensinaram não é bem assim. E de repente a pessoa fala, mas e agora? Ela volta com aquele dilema. Eu sigo aqui a minha religião, que diz que a vida é única, que eu vou para o paraíso, para o fogo eterno, ou eu começo a me posicionar e falar, não, mas agora eu sei que me falaram algo, mas que eu comprovei para mim mesmo que não funciona assim. Então muitos entram em crise porque ela às vezes vai desagradar a família, como é que ela vai, socialmente, como é que ela vai ter que de repente sair ou mudar. Então é a informação que é um poder. Ela vai perder o grupo, muitas vezes vai Vai perder perder um o grupo, grupo que é o pertencimento. O ser humano é gregário. sim, Aqui, terapeuticamente acontece muito isso. Às vezes a pessoa não abre mão de determinadas coisas, porque ela teria sim, que criar toda uma ruptura com o sistema, que é o exatamente, sistema familiar, o sistema da comunidade que ela faz parte, igreja, ou o que seja. Mas para ela, aquela agremiação já não faz mais sentido. Mas as pessoas em si fazem. exato, Então ela não quer abrir mão. Eu falo para ela, tudo bem, cada um tem que fazer as coisas da maneira que se sinta melhor, né? exato, exato. Mas eu não posso ficar aqui acreditando que é porque alguém está querendo me punir. Exato. Mas essa é a crise de crescimento que a pessoa passa. Porque ela Sim. não é mais teoria. Ela saiu do próprio corpo. Ela entendeu que a realidade dela é diferente do que foi dito. Até você perguntar para muitos rabinos, padres, pastores, existe experiência fora do corpo? Eu falo, não, não é bíblico. Se bem que tem passagens ali. Tem Paulo de Tarso falando, fora Sim, outros, né? Eliseu, outros. Isso. Então, mas eles não vão admitir. Mas eles falam, isso não Não vou existe. te... Nunca vão Mas o admitir. que é o arrebatamento deles? Também, Tá lá, Paulo exatamente. de Tarso diz: Eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Foi arrebatado ao terceiro céu. Céu, isso. Que era ele mesmo, ele estava falando de si próprio. Sim. E daí vieram muitas especulações, até na área da projeciologia, projeção astral, do pessoal falar: bom, se ele foi ao terceiro céu, é porque ele viu o primeiro e o segundo, e porque supostamente teria o terceiro, o quarto e assim por diante. É, Mas Paulo diz isso lá, então ele relata uma projeção. sim, Mas depois, mas essa projeção, esse arrebatamento é permitido só para os cristãos? Ele vem com rótulo? isso. Pois é. Mas veja, eles não admitem que existe, mas quando a pessoa passa pela experiência, aí é a teoria contra a vivência, Contra a prática. contra a prática. Então aí que ela é positiva, claro que é. Ela está desnudando, ela está trazendo o véu da ignorância, tirando o véu da ignorância e mostrando para a pessoa, a realidade é diferente ou é distorcido o que passaram para você. Então, a EQM, por isso que ela é transformadora, porque a pessoa tem uma nova visão sobre si. Então, Inclusive, tem casos de quase morte que o indivíduo ele também tem a opção de ficar por lá ou voltar. eu ia falar exatamente isso para você. A EQM tem um problema científico que é justamente isso, né?
Você só escuta a história de quem voltou, né? Quem Esse que eu decidiu. falo. Porque muitos, a grande maioria dos casos que eu estudei de EQM, falava o seguinte: a pessoa falava que aparecia um mentor, um amparador, ou quem fosse, falava: é agora. Se você não voltar agora, você não volta mais. Isso. E fora a briguinha do tipo, você tem que voltar, e o cara fala: não, não quero, Quero, não quero. E aí o cara volta, se você não voltar agora, não volta mais. E aí ele volta. Mas se ele não tivesse voltado, quem é que ia saber dessa experiência? Sim. Aqui no físico, ninguém. Exatamente. Eu até digo, de acordo com a maioria dos casos que eu já analisei, a grande maioria não tem opção do retorno. Ele simplesmente, o que você falou, é o imposto. Olha, tá tudo bonito, parabéns, você está aqui, mas você tem que voltar. E a pessoa relutando, não vou voltar, quer barganhar. Mas quando a pessoa é dada a opção, e se ela resolver não voltar, não é tirar a própria vida. É positivo porque foi dada a Sim, escolha. é porque foi dada a escolha. É uma opção. Você tem a opção de vir. Eu comentei isso com muitas pessoas na época da Covid. Eu falei: ó, vamos ser sinceros. Eu conheço casos aí. Se você, às vezes a pessoa fala: ó, seu pai, sua mãe, seu irmão, ele estava naquela de volta ou não volta. Eu não sei se eu voltaria. Isso não quer dizer que eu não ame minha esposa, meus filhos, meus Sim. netos, as pessoas que eu convivo, mas eu não sei É. como é que eu vou estar me sentindo do outro lado. Você fala: opa, já fiz tudo, tá todas as contas, tá tudo certo. Ou as que não tiver certo, Sim. deixa caducar lá. Tá tudo bem, porque o cara morreu, quitou, né? Tá tudo bem. Sim. Então, Só que aí que entra um ponto. Muitas pessoas se sentem envergonhadas quando elas voltam, por quê? Porque naquele momento, aquela paz absoluta, naquele estado de quase que um êxtase que ela está ali, quando ela fala, ó, você precisa voltar, você tem a opção, a pessoa fala, que nem você falou, não, eu tô tão bem aqui, eu não quero, nem os meus familiares, nem quem eu amo, é suficiente para querer que eu volte, como aqui está bom. Mas a pessoa pode acabar voltando e aí ela sente culpada, fala, nossa, eu fui capaz de, entre aspas, abandonar, de abandonar, de escolher o lado de lá e não aqueles que eu amo, né? E por isso que tem algumas vivências que eles fazem mostra cenas do futuro. Eu vi vários casos que a pessoa estava relutante, mas eles sentiam que era importante ela voltar e que mostram cenas do futuro para dizer, olha, tá vendo, se você voltar, vai acontecer isso ou não vai acontecer aquilo. Tem casos que são muito bacanas assim, que eles mostram praticamente o futuro inteiro da vida dela. Uma das variantes daquele futuro se ela voltar, né? Exatamente. Só que eles também têm a capacidade de tirar as memórias. Eles falam, ó, você vai lembrar de alguns fragmentos para que não interfira no seu livre-arbítrio e para que você, de qualquer forma, siga o rumo que precisa ser feito. Então a pessoa fala, olha, eu sei que eu acessei um monte de coisa, mas só me falaram que eu seria permitido lembrar de algo e o restante ela sabe que foi apagado, mas a essência está ali. Então, traz um motivador extra para a pessoa querer voltar para a própria vida. Eu vi um único, não sei se você assistiu uma série que tem na Netflix sobre a experiência de quase morte, que mostra... Vida após a morte. Vida após a morte. Sim. Um único caso que tem lá, que relata a senhora... Do filho que ia falecer cedo, né? Queria falecer. Na cabeça dela, ele faleceria aos 18 anos. Isso. E ela, desde aquele dia que ela teve isso, e ele era criança ainda, ela disse que foi a pior coisa da vida dela. Ela ficou sofrendo por anos, até o filho completar 18 anos. Quando ele completou 18 anos, ela viu que ele não morreu, foi passando, 19, aí ela relaxou. Quando ela soltou, baixou a guarda, ele estava com 20 anos, um dia chega a notícia que um acidente, alguma coisa de escola, não lembro se foi mais ou menos assim, ele faleceu. E aí depois ela fala que foi a pior experiência da vida dela, a experiência de quase morte. Eu vou te dar a minha visão, aí eu quero que você fale o que você entende. Porque a grande maioria fala dessa revisão de vida e dessa vontade de... mudou. Eu tenho uma frase que eu digo pro pessoal que é o seguinte, que na hora da morte tudo fica pequeno. Então já tem tanta coisa que não tem importância, por que você está brigando por isso agora? Então faz de conta que você vai tá morrendo agora e já resolve, né? Sim. E eu falei, para mim, o que ela fez foi justamente o inverso do inverso do inverso do que se faz com uma revisão de vida. Que ela usou a informação que ela recebeu para se punir, para sofrer. Ao invés de ela pensar, puxa, meu filho tem 8 anos de idade agora, se ele vai desencarnar com 18, vamos aproveitar esses 10 anos, vamos fazer esses 10 anos virar 100? Sim.
vamos eternizar esses 10 anos, mas ela preferiu não viver aqueles 10, 12 anos. Que foi o que ela fez. Ela ficou se mortificando. Então, se a gente pensar direitinho, ela aproveitou aquele tempo com o filho? Faltou maturidade nesse Faltou. sentido. Então, que não, mas eu ainda penso que de alguma maneira isso estava vinculado a alguma programação dela. Sim. Eu quero enfrentar isso, mas às vezes eu não sei se eu vou aguentar enfrentar dessa forma. Sim. Tá, se você me der a cola, se alguém me disser por que é, eu vou conseguir segurar a barra. Aí alguém diz e a pessoa não consegue. Sim. Eu digo que tem sempre um grande problema quando as pessoas criticam vida após a morte, projeção ou vida passada, que a pessoa fala, mas como que eu estou fazendo tal coisa, como que é decorrência de tal coisa se eu não me lembro? Se eu me lembrasse era mais fácil. Se eu soubesse, era muito mais fácil de combater. Será? Você conhece alguém que está com 50 anos, que você conhece desde os 10, e que a pessoa está há 40 anos fazendo a mesma porcaria e não muda? Mas todo mundo já disse para ela que está errado. Sim. Então, só saber não é suficiente. Não é suficiente. Né? Então as pessoas criam essa ilusão, é mais uma manobra para poder ficar dando desculpa. Porque mesmo sabendo, o cara não vai tomar atitude. Sim. O cara fala, mas você é muito arrogante. Tá, olha, 70 anos na frente ele continua arrogante. Sim. E ele foi informado. Sim. Mas é que nem uma pessoa, por exemplo, que tem um acesso a uma informação que ela não tem estofo emocional para lidar. Mas imagina se todo mundo soubesse o ano que você vai morrer. Alguns ficariam, pô, tem que correr com o tempo. Outros entrariam em depressão, tipo, contagem agressiva. Então, assim, como você lida? Agora, você tocou num ponto que é bem importante, que é o seguinte. A experiência de quase morte, ela tende a ser positiva, evolutiva. Sim. Mas, assim como todo fenômeno, você pode ter uma experiência fora do corpo e ser ruim, ou ser antiética. Na quase morte, existem também experiências negativas. Então, se estima que fique entre 10% a 15% de EQMs que não tem nada de pacificação, ela se sente mal, não tem ser de luz, não tem mentor, não tem amparador, ela se sente perseguida, pessoas ofendem, ela não vai para um local paradisíaco, uma dimensão mais elevada, ela vai para dimensões inferiores, que alguns chamam de purgatórios, áreas umbralinas, infernões aí, astrais. Tem cenas horripilantes, então o túnel de luz é assustador quando tem, tudo é ruim. E aí ela volta impactada com aquilo e a gente não sabe qual é o nível realmente de quantidade de pessoas que passam, por quê? Quem já passa uma EQM boa já não fala abre o bico, porque vai ser julgada, pode ser rejeitada. Imagina uma pessoa que passa uma experiência totalmente negativa. Mas essa daí também poderia ser muito positiva, eu fico pensando. Não, mas aí é que é. Tudo que eu estou fazendo aqui está me levando para esse ponto da condução. Isso. Quer dizer, eu tenho que melhorar esse roteiro dessa droga aqui. Exatamente, mas foi no ponto, essa é a grande sacada. Quando a pessoa tem uma EQM negativa, não é para um processo de punição, é para a pessoa agilizar a evolução dela. Então, exatamente, ela fala, peraí, se minha vida continuar do jeito que está, eu vou morrer, eu vou ficar nisso aqui. Vamos falar o português, vai dar merda, né? Vai dar M. Então, porque não é... Por isso que a pessoa que tem uma EQM negativa, a tendência é que ela tenha uma reformulação de vida muito mais impactante e poderosa do que a pessoa que viu a positiva. Então, eu digo, fenômeno não é uma coisa bonita. Inclusive, a própria experiência negativa, a gente tem dois tipos. Essa que eu citei é a mais comum e mais forte, mas também tem a chamada experiência na dimensão do vazio. O que é isso? Ela vai para um local que ela sente que ela está no meio de um universo imenso, infinito, sem estrelas, sem ninguém, ela está sozinha ali. Isso seria o verdadeiro limbo da história. Exato. Estou à margem de tudo, não tem nada. Só que esse momento é muito angustiante, porque ela sente que ela está sozinha, é quase uma sensação de desamparo, de abandono, e ela fica ali por um tempo indeterminado, às vezes um tempo enorme, e ela fala, mas e aí? Eu estou sozinha, E ela se sente viva, as emoções ativas. Então a EQM negativa pode ser essa assustadora e pode ser tanto na dimensão do vazio. E ainda existe a experiência chamada EQM mista. Geralmente ela começa negativa, em dado momento ela é resgatada ou salva por um ser, um positivo, um mentor, que a tira de lá e leva para um local positivo. Então ela passa pelos dois extremos. Seja a dimensão negativa ou a perseguição, depois ela é transportada.
Mas essa do limbo, ela faz para mim, ela me chama muita atenção porque eu já atendi muitos casos que no processo terapêutico Aham. com a hipnoterapia, tem uma coisa que eu chamo de transderivação, que é deixar a mente da pessoa, ao contrário do que Freud falava, com todo respeito ao Dr. Sigmund, ao contrário do que ele dizia de que da associação livre, a gente faz uma associação forçada, né? Uhum. Onde a mente mostra para a pessoa que está associada àquele sentimento, Sim. que a gente chama de transderivação em programação neurolinguística. E muitas pessoas, quando é dado o comando, vão para um lugar e muitos começam a narrar um vazio. Uhum. E isso já aconteceu de várias maneiras, de se cogitar que era plano astral. Uhum. Em alguns casos, eu já vi casos onde a pessoa estava vagando e era uma situação de vida passada. Ou, para falar na linguagem científica, suposta vida passada, onde era um evento de câmara de gás e, na verdade, ela estava vendo tudo cinza, mas é porque ela estava flutuando no meio depois do desencarne, né? Sim. Isso também tem acontecido com relativa frequência. Aliás, é uma coisa que tem acontecido com relativa frequência, aparecer pessoas com traumas de campos de concentração. Uhum. Isso tem aparecido muitos. E outros traumas de guerra. Mas eu achei interessante que com esse viés astral já apareceram alguns casos. Sim. Da pessoa mas ela sabia que não era um lugar físico. Exatamente. E ela não conseguia identificar mais nada, porque terapeuticamente, na maior parte das vezes, numa regressão, quando a pessoa fala de eu não estou vendo nada, ou é um vazio, isso é um vazio metafórico, é como se ela não quisesse ver. Então, Sim. quando eu levo ela para uma exploração mais profunda, ela descobre o que é. Sim. São raros os casos onde a pessoa permanece insistindo não tem nada, não, eu estou flutuando, não tem nada. Uhum. Mas são raros. E nesses casos eu trabalho só as emoções associadas, sem pensar num contexto externo, né? No que poderia ser. Mas até que ponto ela não está lembrando uma experiência fora do corpo? Isso. Ou uma vida entre vidas? Ela ficou num processo. É justamente isso que eu estou pensando aqui. Exato. Mas o fato é que eu falo isso que é legal porque as pessoas começam a criar uma ideia de que é uma coisa assim poética. Não é que é uma coisa linda, não. Ela pode ser traumática. Ela pode ser traumática no sentido de que é impactante. A pessoa volta com um senso de urgência, assim, não, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que mudar. Alguns passam pela quase morte e a vida também dá uma bugada no sentido de que ela começa a ficar inadequada. Geralmente aquele trabalho não cabe mais, aquela relação tóxica ela não engole mais, ela tem dificuldade de ter relacionamentos com os outros porque ela acessou um processo que é mais avançado, então aquelas hipocrisias antigamente que ela aceitava super bem, daqui a pouco ela não está mais. Então é comum pessoas se isolarem, pessoas ficarem às vezes ter menos amizades, alguns têm um sentimento de saudade muito profundo. Então pensa se a gente está aqui numa sociedade hoje mais tecnológica. Aí, de repente, você pega uma pessoa daqui e fala, agora é o seguinte, você vai ver no meio de umas cavernas, sem nenhum recurso. Você fala, não quero, eu quero ver naquele meio que eu estava. Então, basicamente, a pessoa está aqui, ela acessa uma realidade que é muito mais avançada, né, conversa, tem acesso a informações e um monte de coisa impactante, e quando ela volta, fala, isso aqui é pobre. Essa vida aqui perdeu o sabor, entendeu? Mas vamos pensar assim, vamos pensar terapeuticamente de novo? Uhum. Eu vejo sempre nesses casos da tal síndrome do estrangeiro e outras coisas. Para quem não sabe, a síndrome do estrangeiro é a sensação de estar deslocado, ou porque acha que veio de um lugar muito avançado, ou porque você acha que aquele lugar não é tão bom para você, né? Dá para a gente dar um monte de motivos. Mas além de falta de maturidade, às vezes é arrogância mesmo, né? Também. E prepotência. Porque, veja, eu tô... por que eu estou aqui nesse lugar? Por que essas pessoas estão comigo? Qual a importância delas? Sim. Quer dizer que o universo está todo conspirando contra mim, que botou o Valdeci aqui só para ferrar o Valdeci? Sim. Eu acho que a pessoa tem que se dar tanta importância. Sim. Do tipo assim, ó, tá o universo todo conspirando para me ferrar. Sim. Como se eu fosse a última bolachinha no pacote. Então, de novo, eu penso que é realmente isso. Porque se você voltou, se você teve uma experiência transcendental, ok, o que você pode trazer de lá e melhorar essas relações agora? Sem botar a colher enferrujada lá no mingau de ninguém, né? Sim. Sem atrapalhar o processo do outro, a vida do outro. O que você pode construir ou contribuir positivamente? Sim. Por isso a gente fala, não é uma coisa romântica, bonita. Sim. Muita gente vai dar uma quase morte que
a vida muda drasticamente para melhor? Sim. Tem gente que não aproveita, tem gente que desperdiça, tem gente que fica até pior do que era antes. Tem pessoas que passam por 2, 3 EQMs e não muda. A pessoa está teimosa, resistente. Você tem alguma ideia, estudos aí de alguma estatística de casos de pessoas que passaram mais do que uma vez por EQMs? Não, não tem, é raro. Mas tem pessoas que eu já vi que passaram por 3. Já vi o caso de um estrangeiro que passou por 5, mas assim. Como é que Mas estatisticamente é basicamente uma ao longo da vida. Mas em casos excepcionais. cinco EQMs, nesse caso particular, o que aconteceu? Você lembra dos detalhes do caso dele? Foram coisas, assim, acidentes pequenos, mas que levaram a pessoa a ter todo esse processo que a gente falou, de sair do corpo, rever a própria vida. E uma coisa que a gente não entende é quais os critérios para alguém ter uma quase morte. De qualquer forma, eu acrescento que tem que ter algum mérito pessoal. Mas tem gente que tem muito mérito, podia ter tido uma EQM, porque a outra visão, desculpa que eu esqueci de falar, a hipótese que eu também admito é que quem passa por uma quase morte, tirando os casos que a pessoa escolhe voltar ou ficar, isso é diferente. Sim. Que a vida da pessoa está mais ou menos ok, está concluída. Tirando esses casos que é a minoria, que a grande massa é obrigada a voltar, a hipótese que eu tenho, que eu admito, é que essa pessoa está desviada da missão de vida. Ela nasceu com um propósito, começou a desviar, começou, sei lá, usar da droga, começou não sei o que, foi desviando. Chega num ápice que a EQM faz assim, ó, meu amigo, vamos voltar para o rumo aqui. Nesses casos, quando a pessoa, que são mais raros, que elas têm repetidas vezes, por que esse cara passou por 2, 3? É esse que me assusta. E outro que você fala, pô, essa pessoa era tão boa, você viu que ela está desviando, se tivesse uma EQM, ela voltaria para o rumo, é uma pessoa maravilhosa, mas foi desviando, morreu e não teve oportunidade de ter uma dessa. Então, é difícil entender por que algumas pessoas, teoricamente, você pode admirar e achar que são pessoas que têm mérito, não têm, e outros ali que passam por aquilo, tem, mas não entende, fica mal, a EQM não ajudou muito efetivamente. Então, será que alguns se programaram antes de renascer? Ó, eu quero essa válvula aqui. Eu estou pensando justamente nesse ponto. É o contrato de cada um. Pode ser o contrato, mas não, sinceramente não tem algo que eu possa validar. A gente fala que existe, sim, mas são possibilidades. Outra coisa. Esse é o problema do método científico. Isso não é replicável. Sim. Eu não falei de ciência. A gente nunca teve uma experiência ou várias que possam confirmar. É por isso que essa pessoa tem. Então a gente tem várias teorias, como eu tenho, sim, mas a gente não tem, não posso afirmar que seria leviano da minha parte. Mas, por exemplo, a gente também sabe que esses seres que nos protegem, eles não patrocinam a quase morte. Então, eles não fazem, vamos jogar energia para ele ter uma parada cardíaca e para ele ter uma EQM. Vamos fazer um derrame nele? Não, eles não fazem isso. Seria até interessante se a gente pensasse, né? Mas não... Vamos cortar o freio do carro dele para ele derrapar e bater o carro? Então, não tem. Agora, será que eles aproveitam da desorganização da pessoa para promover a quase morte? Então, por exemplo, a pessoa levou uma vida de emoções conturbadas, toda a parte emocional do cardiochakra dela toda bloqueada, e ela teve a parada cardíaca. Será que eles não aproveitam essa parada que a própria pessoa acabou causando pelas atitudes, pelas emoções, e usa EQM? Pode ser. Mas tem gente que também poderia ter e não teve na parada cardíaca, mas aí ou não lembrou. É o que você passou, os méritos, créditos. Eu penso no karma assim, como uma conta corrente. Exato. Crédito, débito, haver, dever, empréstimo. Às vezes tem um avalista na história. Exato. Então, tem inúmeros fatores. Muitos fatores, mas a questão é, quando a pessoa passa por isso, eu já dou um crédito, porque você não vê criminosos, ser de alta periculosidade passando por quase morte. Então, tem pessoas que são muito negativas, essa você não vê relatos. Mas, o que é também chocante, pessoas que, eu não quero falar a palavra aqui porque o YouTube pega, mas pessoas que tentaram tirar a própria vida, essas pessoas, por exemplo, têm relatos de quase morte, onde ela é acolhida e assistida, mas são casos muito menores do que a média. E quando tem algum relato do que eu já percebi, é porque teve uma série, vamos dizer assim, ela tem uma série de atenuantes do contexto dela que a levaram a ter isso. Vou dar um exemplo, tem um caso do pesquisador chamado Bruce Greyson, é um dos grandes americanos que estuda a quase morte. Ele citou o caso de um rapaz que ele vivia na família, uma família muito fazendeiros, mas muito pobres, americanos, e em determinado momento os irmãos se afastaram, foram morar longe,
perderam o contato e ficou apenas os seus pais e ele com a sua esposa e seus filhos. Em determinado momento, o pai, caçando com ele, teve uma parada cardíaca, não conseguiu salvar, faleceu nos braços dele. Já ficou muito impactado. Depois disso, a esposa abandona ele, tira os filhos dele, vai morar longe da fazenda. Ele ficou mais impactado. A mãe dele teve um problema de saúde muito grave, tudo meio que em seguida. A mãe teve um processo grave, foi para o hospital e ela falou: meu filho, por favor, não saia de perto de mim, eu quero que você fique o tempo todo comigo. E ele acabou falando assim: não, eu tenho que voltar. Ele saiu de perto da mãe, Oh, Deus. foi para a fazenda para cuidar das galinhas, para tratar as galinhas. Quando ele volta no dia seguinte, ela estava desacordada, falece logo depois. E aí essa culpa com a mãe e tudo que aconteceu, o cara começou a beber. Em determinado momento, ele diz que ele pega um rifle, vai lá no... Foi enterrado todos na própria fazenda. Vai na lápide, pega o rifle e atira. Por uma série de coincidências ou ajuda que ele teve, toda a face dele foi dilacerada de um lado, mas não atingiu o cérebro. E quando ele está nisso, quando ele faz isso, ele se vê fora do corpo. Ele viu a cena de baixo, o corpo dele ensanguentado. Ele vai para uma dimensão onde estão os pais dele. Ele encontra os pais, encontra a família, a mãe e o pai. Eles vão se abraçam, né? Mas quando eles se abraçam, e a mãe fala assim, olha para o rosto dele e fala assim: por que você fez isso? Aí ele fica assim, mas tipo, eu fiz uma coisa de errado? E aí nisso, os pais ficam meio assim reticentes, mas ele entende que eles estão bem. Ele volta pro corpo. Aí, logo que ele volta, ele fala: ele estava lúcido, ele viu aquela poça toda de ensanguentada, preciso me salvar. Eu estava tentando salvar, um vizinho passa, vê ele, leva para o hospital, fazem um enxerto, conseguem reconstruir ao modo que não é como Dentro antes, do possível, né? mas dentro do possível ficou ainda uma deformação, mas ele dá o depoimento dele pro doutor falando tudo que aconteceu, que ele viu a mãe, que ele viu o pai. Mas na hora, você veja, era um ato grave. Mas além desse, tem outros eventos de pessoas que passam por overdose, envenenamento proposital. Mas aí quando você analisa, por exemplo, esse caso, você é errado tirar para a vida? É óbvio que é. Mas o contexto foi tão, às vezes, forte que há um atenuante no sentido de que, olha, tipo, é como se seres falassem: eu entendi o porquê que você fez isso. Não é ético, a gente não concorda, mas, ou talvez em vidas passadas essa pessoa já foi uma pessoa muito boa, tem alguns, o que falou do karma, os méritos, entre os crédito e débito, ele tem às vezes créditos para poder ser ajudado e mesmo uma atitude tão dessa. Mas casos de pessoas que fazem isso são muito menores do que... Porque alguém pode falar: beleza, então eu vou tentar fazer esse negócio também, vou tentar... Eu vou arriscar. Vou arriscar. Vou tentar uma quase morte ali. Vou tentar, vai que ele me tira do corpo e me esclarece. Não funciona assim. Mas até para você ver que nesses casos ainda pode aparecer esses seres aí, astrais, extrafísicos, auxiliando, ajudando, o que é ilógico para nós, né? É multifatorial, né? Se a gente pensar. Uma vez eu li uma matéria do Chico Xavier, falando do Chico Xavier, questionaram o Chico sobre o caso do Getúlio Vargas. Como é que tinha sido visto a atitude dele. E eu não quero entrar aqui em considerações políticas nem muita coisa, mas o que o Chico disse, que as informações que os mentores deram para ele, foi que a atitude do Getúlio foi tido na conta de sacrifício. Ou seja, porque ele não fazendo aquilo, haveria muito derramamento de sangue no país. Ah, entendi. Então, eles tomaram na conta de um sacrifício. Dele se coloca no lugar de quem vai poupar os outros. Sim. E não numa atitude de covardia. Sim. Eu estou fugindo daqui, eu não aguento mais isso. Por isso que a lógica nossa, ela transcende a parte física. Em tudo tem agravantes e atenuantes. Sim. Então, uma outra pessoa poderia fazer o mesmo que ele fez, e que é completamente doentio, ela vai se lascar na vida após a morte dela, porque na situação tem agravantes e atenuantes. E esses seres, eles avaliam tudo para entender quando é hora de interceder, quando é hora de deixar a pessoa sofrer por aquilo. Então, tem essa inteligência maior, que muitas vezes a quase morte explicita para quem está mais atento, que cada caso é um caso. Nesse caso desse rapaz aí, eu só estou curioso para saber quem deu o tapa no rifle. Para tirar o rifle do... Ou acho que ele que mirou mal, ou né, pegaram a mão dele, né? Para cá um pouquinho, vai. Você vê, não atingiu absolutamente nada do cérebro dele. Foi aí que a coisa aconteceu. Mas experiências como essa, você vê, a pessoa não tem a menor... O doutor, ele era muito cético na época. Porque quando esse caso aconteceu,
foi antes de popularizar o termo EQM. Ninguém nem falava disso, ele era um doutor, inclusive, novo, mas ele ficou assim, eu acho que isso é um processo psicológico de aceitação. Ele, na época, não considerou, mas aquilo gravou pelo jeito que ele fala. Ele fala, olha, eu nunca atendi uma pessoa que tentou tirar a própria vida e ficou com essa... Ele tinha um otimismo depois, mesmo com o rosto todo lascado, ele falava, não, meus pais estão bem, eu entendo agora a vida. O rosto aqui é o de menos agora. Ele tinha um otimismo que falava, olha, esse cara, ele é diferente. Então, ele não desprezou, mas ele falou assim, olha, o que ele vivenciou aqui, como é que eu vou chamar de alucinação? Como é que eu vou... Então, ele é um dos casos que ele guardou, e quando popularizou o termo EQM, quando ele foi entender, aí ele revisou aqueles casos que já tinham passado por ele, e aí ele pôde dizer, não, isso aqui faz todo sentido, isso é uma experiência real. Nada de alucinação, nada que seja cerebral. Né? Mas já que você falou aí, quando o doutor, é que assim, tem muita coisa que a gente fica pensando, até onde vai a coragem do sistema de falar. Porque é muito fácil dizer que é uma alucinação. Eu já ouvi médicos falando de experiências do déjà vu, ou déjà vu, como muitos falam, Sim. de, é um lapso no cérebro. A minha pergunta é, esse médico já viveu um déjà vu? Porque eu, quando moleque, eu tive várias vezes. E o negócio não tem explicação. Não tem explicação, porque imagina, a gente está conversando aqui, eu, você, a Juliana que está ali filmando a gente, e você fala uma frase e eu falo, a Juliana vai falar tal coisa. E o Alexandre vai responder tal coisa. Mas na hora que ele falar tal coisa, eu vou responder tal coisa. E eu tive várias experiências dessas, onde quando isso acontecia numa mesa, eu ficava atônito. Eu falava, e eu queria fugir do roteiro, mas não conseguia. Sim. Isso não era um lapso do cérebro, porque aquela experiência eu tinha visto anos antes. Então não era questão de, eu alucinei isso há alguns segundos atrás. Não, é impressionante você saber o que a pessoa vai falar, ela fala o que você, exatamente o que você sabe. E o pior é que você querer mudar o seu discurso e não conseguir. Sim. Então isso eu tinha 11 anos, depois com 15, 16 aconteceu de novo, com 10, 11 anos aconteceu algumas vezes, até em coisas como uma brincadeira falecida já, né, que é jogar bolinha de gude. Hoje você não vê mais ninguém jogando bolinha de gude, né? Eu vi a cena inteira, eu sabia o que cada colega ia falar e eu ficava assustado. Eu era católico, eu era coordenador de grupo de jovens de igreja, entendeu? Sim. Então, hoje, na área acadêmica, psicologia, estudando terapias, quando você vê alguém tornar tão simplista a coisa de dizer, um lapso, eu falo, então, a primeira pergunta, você já viveu isso? Sim. Se você viveu, você pode... Mesmo assim, você só está autorizado a falar da sua experiência pessoal. Não está autorizado a falar da minha, da do Alexandre, ou da Juliana, ou de quem seja mais que tenha vivido, entendeu? Mas você veja, eu acho que um caso que foi muito emblemático de uns anos atrás, que até ajudou, que está ajudando até certo ponto a quebrar os tabus médicos, foi do Dr. Eben Alexander, que ele é um dos grandes neuros de Harvard, e ele pegou uma bactéria muito agressiva, que ele ficou por 7 dias, assim, literalmente, num estado de coma muito severo. Só que nisso ele tem uma experiência que ele sai do corpo e ele ele ficava transitando entre uma dimensão inferior quase animal e ele voltava para uma comunidade elevada que tinha um ser ali que ele falou, olha, pode até ser Deus, porque era um ser muito poderoso, era um ser que não tinha forma definida, segundo a concepção dele, e ele ficava transitando entre os dois e tendo um monte de acesso a informações fortes e tudo mais. Quando ele retorna para o corpo, ele vê que o cérebro dele, quando ele está recuperando, ele começa a alucinar. Então ele diz, ele é um cara que é um dos maiores neuros internacionais sobre cérebro. Então ele tem uma autoridade moral e ele fala, olha, eu posso afirmar que o que eu tive não foi alucinação. Eu tive depois. Então ele compara os estados. Ele até escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu. Depois escreveu um segundo chamado Mapa do Céu. E esses livros, ele justamente coloca a experiência dele com a análise médica. A Prova do Céu e a Mapa... Uma Prova do Céu foi o primeiro livro. Virou best-seller no mundo todo. Ele rodou vários países, veio até no Brasil, deu entrevista nas maiores mídias brasileiras, nas TVs e tudo mais. E aí, alguns anos depois, ele lançou o Mapa do Céu, que é uma continuidade do primeiro livro. Esses eu não li, então agora já... Esses são Vamos deixar registrado aí, hein, gente? Porque alguém que tem uma autoridade moral absurda, falando e concluindo, porque ele passou pela experiência. E o que a área médica também fica muito assim chateada, são com casos mais avançados de quase morte,
quando a pessoa traz certas comprovações. Então a pessoa, por exemplo, o próprio Raymond Moody, que lançou o termo EQM, Raymond Moody Jr. ele conta um caso de uma mulher que estava, é um caso clássico, que ela boiou no hospital, ela saiu flutuando, né, atravessando paredes, ela viu uma bota no parapeito. Quando ela volta, ela falou, tem uma bota assim, assim, em tal lugar. E o pessoal vai lá e volta com a bota. Quem jogou essa bota aí? Mas como ela fala, porque ela alucinou com uma coisa que foi comprovada e que é real, né? E aí você vê que a coisa extrapola. E o que chateia muitos ainda são essas experiências que eu adoro, que são as chamadas EQMs de padrão cósmico. Para mim, toda experiência que transcende a parte cultural terrestre e vai para o universo é maravilhosa. Então tem relatos de pessoas que passam por buracos negros, que vão para outras galáxias, que atravessam o Sol, que encontram seres extremamente evoluídos que estão no meio do universo, mexendo com nebulosas, mexendo com astros. E tem até relatos de pessoas que vão até planetas com vidas inteligentes, interagem com seres mais evoluídos que o terrestre, que o nosso planeta, vê outra civilização, outra cultura, arquiteturas as mais diferentes possíveis. E o padrão dos ETs foge do chamado dos Greys, famosinho aqui. Não, esse é o básico. É tudo que a imagem que você pode pensar. Gente que não tem nem aparência, não tem nada terrestre, uns parecem anfíbio, outros parecem... Enfim. O Valdo mesmo falava do réptil, O né? réptil ficava com ele. O réptil, que aí, muito tempo depois, popularizou o termo reptiliano, né? Sim. O pessoal começou a falar muito de reptiliano também. Mas imagina, você ter um contato telepático com um ser de uma outra natureza, de um outro padrão de evolução, falando até... Teve um caso que olhou e falou, pensa no seu planeta, eu quero fazer a leitura do seu planeta. A pessoa começou a lembrar como é que é na Terra. Ele olhou e falou assim, vocês são muito primitivos, não é possível que seu planeta é assim. E ele falou, como não é assim? Não, não, vocês são quase... A gente era quase animal para os caras daquele planeta lá, entendeu? Mas acho que onde eu comentei disso com uma pessoa aqui, se não me engano é o Dr. Haroldo Dutra, que é um juiz espírita, né? Numa das palestras, ele fala com uma pessoa, ele comentando com uma pessoa falando sobre o DNA humano e o DNA dos primatas evoluídos. Que, segundo se sabe, os primatas, a diferença do nosso DNA para o DNA dos bonobos, chimpanzés, gorilas, que são os primatas evoluídos, é só 2% diferente. Só 2%. Sim. E se a gente pensar em termos de civilização e de evolução, parece uma coisa absurda a distância do ser humano para esses animais. Né? Mas agora vamos pensar assim, e ele levanta essa lebre. Imagina um outro ser que a gente possa chamar de humano, mas que tenha 2% de evolução a mais que nós na cadeia do DNA. É uma outra realidade. É outra história. Tudo diferente. Ele vai estar chamando a gente de bichinho de estimação ainda. Sim. Porque é mais ou menos o que a gente está fazendo, os comportamentos e tudo. Sim. Então, quando a gente pensa nisso, eu falo que a gente tem um comportamento arrogante, o Alexandre. Que é assim, quando você fala de outras consciências, extraterrestres ou isso ou aquilo, nós somos arrogantes e prepotentes. Porque só pode ser inteligente se parecer comigo. Sim. Aqui, se a gente pensar nós em nível somos a imagem de Deus, né? Nós somos. E do nosso Deus, que tem que ser o nosso, do outro não, né? Porque o do outro sempre está errado. Sim. Então, veja, para ser inteligente tem que ser do meu sexo, ou da minha opção sexual, tem que ser da minha cor. Do meu credo, tem que ser do meu credo, tem que ser da minha raça. Sim. Os outros não são. E agora, quando sai que você vai ir para as ideias do tipo humanoides, você falar de seres de outros lugares que tenham aspectos que sejam humanoides, como você mencionou, alguns anfíbios, ou se a gente fala dos leoninos, de outros, o cara não pode ser inteligente. Sim. Quer dizer, se não parece comigo, não é. Se não parece comigo, não tá bom. Se é estranho, deve ter uma coisa errada com ele. Né? Aliás, quem que é estranho mesmo? Qual o referencial para essa estranheza? Sim. Será que de lá eles também não estão olhando e falando, olha, esse cara é muito estranho? Acho que um Miss Universo nunca vai acontecer, porque, né, cada um tem o seu padrão de beleza, né? Cada um vai achar... Miss Universo, qual que é o ser mais bonito do universo? Cada um tem o seu padrão, um acha outro bonito, outro feio. Agora, esse lance de experiência cósmica eu acho avançadíssima, porque tem alguns casos que eu não encontrei nem na experiência fora do corpo, mas já encontrei alguns casos de EQM, que a pessoa diz que ela vai para um outro universo físico. Um outro universo diferente do nosso. Tive um outro Big Bang, as galáxias eram diferentes,
ela conversa com seres de lá que eram outros, sabe? Então você fala, como é que alguém pode ir para um outro universo? Esse é um ponto. Outra coisa, que também eu acho avançado, que são as experiências onde a pessoa tem expansão de consciência. Como, por exemplo, a chamada o Nirvana, o estado de Sim. Samadhi, Satori, que é a consciência cósmica, que a pessoa se sente unida ao todo o universo. Então, isso também é muito comum, algumas pessoas falarem, nossa, eu fui o próprio tempo, uma vez falou. O tempo, eu fui Deus, eu senti que eu e todas as galáxias, todos os seres vivos eram uma coisa só, uma conexão absoluta. Então, quando uma pessoa relata isso, você vê que ela já transcendeu também a questão do tempo e do espaço, sem contar as experiências na chamada dimensão mental. Meu canal chama dimensão mental por quê? Porque é a dimensão mais evoluída que a gente consegue acessar fora do corpo. Que é uma dimensão sem forma, sem tempo, nem espaço, nem... Então, como é que é um local que não tem o tempo, nem espaço, nem tem formas definidas? Todo mundo que está lá está no chamado corpo mental, ou né, o próprio Raymond Moody também chamava de, né, o corpo das ideias. É. Então, você tira, porque o perispírito, ou o corpo astral, o psicossoma, você deixa ele de lado, né, durante a experiência de quase morte, e você se manifesta por aquela essência. Então, ela vai para uma dimensão onde todo mundo que está lá não tem mais forma humana, seja qual parte do universo que aquele ser habite, ou habitou algum dia, e lá está é como se fosse uma dimensão de pura luz, que toda informação está lá. E a pessoa acessa isso na quase morte, não é tão raro, por que pareça. A pessoa ela passa por tudo que é astral, tudo que é extrafísico, em dado momento ela deixa aquilo, e alguns até vão diretamente para esse corpo mental, tem uma experiência absurda, onde ela capta informações do universo inteiro e volta, mas não consegue decodificar o que ela passou, entendeu? Então esse caso de experiência de corpo mental, nessa dimensão mental, é assim, uma experiência também fora de série, e alguns até falam, né? O tempo não existe. Mas Lá o tempo é parou. interessante que os pesquisadores, como o Valdo Vieira, já desencarnado, que foi um dos maiores, antigamente, década de 1990, eu falo quando eu era bebezinho assim, em Sim. 90 mais ou menos, ele falava que as experiências de corpo mental eram só após os 40 anos de idade biológica. Uhum. Eu não sei se ainda se tem estudos ou alguma coisa que se fale disso. Curiosamente, a única que eu tive, que se posso lembrar meio de corpo mental, porque eu não via corpo, não via nada e só sentia, mas ao mesmo tempo eu estava ouvindo todo um ambiente, e era um ambiente físico ainda, Sim. era, vamos pensar assim, eu estava por aí, perto dos 40, mas não lembro de nada parecido, Uhum. entendeu? Então, mesmo quando você falou das experiências de quase morte, remeter em muitos casos assim, tem alguns que sejam Mais novos mais tem, novos. tem sim. Teve até um caso que ficou muito marcante de uma cega de nascença. É um caso que até ficou famoso na internet, chamado caso Vic. Uma mulher que era cega de nascença, em determinado momento ela estava no hospital entre a vida e a morte, e ela de repente enxerga uma mulher na frente dela, que era o corpo dela. Ela reconhece que é o cabelo. Como é que é? Ela enxerga. Ela nunca enxergou na vida. E de repente ela começa a enxergar e vê a imagem de uma mulher na frente dela. E ela falei, tipo, eu tô enxergando, mas o que é isso? Ela reconheceu que ela estava se vendo fora do corpo. Por causa do cabelo permanente, que na época era aqueles cabelos enroladinhos, né, que as mulheres usavam, e por causa da aliança dela, que era individualizada, era personalizada, só tinha aquela aliança que era dela. Ela olhou o cabelo e olhou a aliança, falou: sou eu, aquele é o Ou meu seja, ela não corpo. tinha nem referencial do De próprio nada. corpo. Ela nem sabia como que ela era. Então ela se olhou, aí ela olhou tudo, começou a boiar, a volitar no hospital. Ela começa a subir, avançar várias dimensões, encontra amigos, vai numa dimensão paradisíaca, é abraçada, tem uma confraternização ali. E aí, depois daquilo, ela avança, ela perde a forma humanoide, fica de corpo mental isolado, ela era muito jovem, vai uma dimensão mental sem tempo nem espaço, entende uma pancada de coisa do universo, tem uma experiência absurda, ela volta pro corpo, né? E quando ela conta, ela chora, porque ela fala, agora eu sei o que é cor, eu sei como é que eu sou, eu sei outras dimensões. Então, ela, para alguém que estava incapacitada fisicamente, foi até a dimensão mental e viu tudo. Então, assim, eu entendo a visão do Valdo de dizer que ele fala que era depois dos 40, porque, tipo assim, ainda tem muito emocional, a pessoa ainda tem Sim. muita. Tem que dar uma sentada para amadurecer para ter. Mas acho que é longe de ter uma regra.
O próprio William Buhlman, que é um grande projetor americano, ele também lida com experiência de corpo mental de mais cedo também. Inclusive, acho que de experiência de corpo mental, eu acho que o Valdo ele deu uma certa base teórica, mas os expoentes são o próprio William Buhlman e o Robert Moore é muito mais forte. Você vê que ele tem livros que ele conta só de experiências que ele está em corpo mental, em dimensão mental. Ele focava muito nisso, que eu acho até difícil você ler, que ele até fala, No não, Robert, eu tenho os 2 clássicos dele, a Experiências Fora do Corpo, a Viagens Além do Corpo e Além do Universo. Isso. Isso. Mas tem casos lá que ele fala, não, eu tô de corpo mental, aí eu fechei, aí eu abri, ele tenta dar uma classificação para tipo mostrar os estados que ele tinha das emoções elevadas ali, mas então eu acho que esse tipo de regra ela só não é que ela é ruim, não ajuda, né? Não ajuda. Não ajuda. Pode até criar uma pré-sugestão, se a gente falar em hipnose, Claro. para que o indivíduo não se permita ser ou fazer, porque ele Sim. acredita que não vai acontecer o que não é. Claro. Quer ver um exemplo? Você diz assim, ó, você quer ter experiência de corpo mental? Que é uma experiência mais elevada, mais avançada. Não, então tenha primeiro um monte de experiências normais com o corpo extrafísico, com o corpo astral, aí depois você vai se preparando para ter um corpo mental. Isso é uma regra. Quem que diz? Eu já vi, inclusive quando eu dava curso prático... Está querendo criar manualzinho para os outros. Quem disse que é assim? Eu tive um caso de um aluno, que eu dava curso prático, com colchonete, sair do corpo e tal. O cara era eletricista, não tinha formação, uma pessoa positiva, mas ok, a gente meio que dá umas... Não, o cara é eletricista, tipo, ele não tem formação, não tem... A parte intelectual dele não é boa, mas ele foi lá num curso deitar de cara, ele sai de corpo mental, é chamada projeção direta, projeção inversa, que a projeção normal é assim, você sai de psicossoma de corpo astral e depois sai de corpo mental. Sim. É uma, entre aspas, regra. Duas projeções. Exato. O próprio Robert Moore era assim, ele saia do corpo e fora do corpo ele aplicava outra técnica para sair de corpo mental. Igualzinho o foguete vai fazendo, largando as cascas. Isso, estágios, né? Só que tem a chamada projeção inversa, que a pessoa de cara sai de corpo mental, isolado, de assim, instantaneamente. Isso é na teoria que o Valdo colocou. Mas esse cara que eu vi, ele de cara saiu de corpo mental. Ele mal tinha experiências anteriores de corpo astral. Ele sai direto e ele começa a narrar, e eu falo, cara, esse cara saiu pela narrativa. A característica é toda. Ele não inventou. E aí ele falou, já saí sem forma definida, fui para tal lugar, fui para a dimensão mental. Falei, como é que eu explico isso? Então, essas regrinhas, elas são, até certo ponto, desinteressantes. Então, acho assim, você quer sair do corpo? Cara, eu não sei quem é você, eu não sei o que você faz. Você pode sair de corpo mental nas primeiras, por que não? Então, é difícil a gente colocar numa caixinha e dizer que a coisa vai acontecer assim. Mas, para mim, toda pessoa que, seja uma saída do corpo, seja uma EQM, ela saiu com esse corpo, eu já acho assim, já tem que bater palma, é avançado. A minoria das pessoas tem uma oportunidade de sair de corpo astral normal, de mental, então, restringe muito mais. Então, a EQM que está nesse nível, ela já é fora de série nesse sentido. Né? Deixa eu aproveitar, pegar a Juliana aqui, Juliana representando o povo que vai assistir, que vão nos assistir gravados, né? Alguma dúvida, Juliana? Alguma pergunta que você... Tudo bem que a Juliana costuma, desde que nasceu, ouvir um monte de coisas assim, né? As conversas ditas não normais eram em casa. Né? Não convencionais. Não né? convencionais. Qual que é a principal diferença entre uma experiência quase morte e uma projeção astral? Bom, a Juliana perguntou qual a principal diferença entre uma experiência de quase morte e uma projeção astral. É uma ótima pergunta, porque se as duas são saídas do corpo, parece a mesma coisa, mas não é. Na experiência de quase morte, eu costumo dizer que a pessoa ela é levada, ela é um espectador. Por quê? Todo aquele cenário, tudo que ela vê, tudo que ela acontece, são esses seres de luz, esses mentores que fazem o que dão esse presente para a pessoa perceber. Ou seja, ela não fala, eu quero ir para o turno de luz, eu quero ir para tal lugar. Ela não apita nada. Ela é basicamente uma espectadora daquilo que fizeram para ela observar e entender. Tanto que algumas vão até para essas comunidades extrafísicas, para essas colônias espirituais, e ela vê, por exemplo, certos portões que ela quer entrar, mas eles falam, não, ainda não é só hora de entrar aqui. Mas ela consegue visualizar o ambiente por fora. Outros já entram, mas entenda que ela não apita nada. Na experiência fora do corpo, é o contrário, você tem a atividade para tudo. Eu, quando tive a minha primeira experiência lúcida para valer, eu estava no meu quarto boiando e eu falei, tá, mas e agora? Não tinha turno, não tinha nada, eu não sabia o que fazer. Tô boiando por quê, né? E eu acabei voltando. Então, você tem que ter iniciativa.
Muitas pessoas que querem desenvolver se perdem nisso. Mas para que eu quero? Ela rala tanto na técnica. Quando ela de fato consegue, ela fala, peraí, mas e agora? Me apresentem o universo, me apresentem as dimensões. E não tem ninguém ali. Porque você está no comando da experiência. Então, uma diferença básica é isso. Outra coisa, a experiência de quase morte tende a ser muito mais impactante e favorece a rememoração, quer dizer, a memória do que ela passou. Sobrecarga emocional, como eu costumo dizer. Exato. Adrenalina, mesmo que o corpo esteja ali quase falido, Mas é tão tem alguma forte coisa que pegou. que a pessoa volta e ela tem dificuldade de esquecer. Tanto que elas falam para o médico, doutor, foi a coisa mais real que aconteceu na vida. Eu estava mais lúcido, tudo era otimizado, potencializado. E tem casos que a quase morte que a pessoa esquece? Sim, já conheci pessoa, até pessoalmente, uma mulher que ficou 10 anos e não lembrava do que aconteceu. Depois de 10 anos, teve um episódio que de repente vem todas as memórias em bloco, vem tudo ao mesmo tempo. Ela lembra, nossa, naquele momento que eu estava no hospital, aconteceu isso, isso, isso. Mas foi um lapso de 10 anos para ela lembrar. Eu quero te fazer um parênteses aí, Alexandre. Você tocou nesse assunto, era uma parte que eu tinha preparado para conversar com você, depois esqueci de resgatar. Eu andei sondando, que eu sempre fico sondando experimentos científicos, artigos científicos na internet. E caíram no colo 2 sobre experiências de quase morte. Mas em que contexto? A hipnose usada para rememorar experimentos de quase morte, onde a pessoa não tinha consciência. Ela tinha praticamente tido uma parada cardiorrespiratória, volta depois de tantos minutos, mas ela não vem no clássico do eu vi. Aí nós vamos para a próxima pergunta daqui a pouquinho, tá? Mas veja, ela vê aquilo, não, eu não sei, eu só vim com a sensação X, uma sensação de que eu tinha que fazer tal coisa. E aí, em transe hipnótico, ela resgata toda a informação. Toda a memória. Eu não sei, pelo que eu vi, eu não sei se você já viu alguns relatos desses. Por hipnose eu nunca vi. Eu vou te mandar esses artigos. Ótimo. É muito interessante, eu tenho pelo menos 2. Então, é mais uma das formas de uso da hipnose. Sim, resgate de memória. Para essa questão da hipermnésia, mas fora do corpo. Eu te comentei do Sidney Carvalho. Só um pouquinho antes de eu comentar, só para citar que na experiência fora do corpo, a memória é muito fácil de você perder. Você pode ter uma experiência magnífica. Se acordou assustado, qualquer coisinha você esquece. Então, essa é uma diferença que sair do corpo dá mais trabalho, né? E a quase morte é mais favorecida. Foi provocado, né? Diga que você ia falar. Não, mas é interessante a gente pensar esses paralelos que você falou. Sim. Até porque eu, como eu te falei, desde a década de 80 eu estudava esses assuntos, desde projeção, experiência de quase morte. Fui fazer curso do Valdo Vieira, do pessoal, em 1990. Mas eu não fazia essa correlação de diferenciar que a quase morte você é mero espectador. Nunca caiu essa ficha. E caiu hoje aqui. Nunca caiu essa ficha. Sempre eu tive na cabeça essa história, que elas são muito semelhantes, com a questão óbvia de que a quase morte você quase morreu. Sim. Enquanto que a projeção, às vezes você vai treinando, vai saindo. Alguns não treinaram, pelo menos não nessa encarnação, mas quando já estão saindo, né? Sim. Mas essa percepção de estar... Eu posso dar uma diferença também que é muito forte, que é o seguinte, só que eu me lembrei agora. Na experiência de quase morte, ela recebe muitas vezes uma carga de energia terapêutica tão intensa que cria uma revitalização, uma recuperação do próprio corpo. Por quê? Existem alguns casos que a gente chama de quase morte, mas tem muitos pacientes, e não são poucos, que são literalmente declarados mortos. O médico dá hora do óbito. Sim. Ela morreu, clinicamente ela estava morta. Só que essas pessoas, se você ver o relato dela, ela fala, fui para uma dimensão que tinha uma piscina de energia, ou tinha uma cascata, eu me recebi tanta energia, e quando ela volta para o corpo, aquela energia de padrão terapêutico, de alguma forma, que os espíritos, as consciências sabem, revitaliza o cérebro, todos os órgãos, sistemas, e aquela consciência consegue voltar. Então, a reparação do corpo, ela pode ser muito ostensiva. Isso é muito raro de acontecer de alguém que sai do corpo, recebe uma carga dessa e fala, nossa, eu voltei, minha saúde melhorou. Praticamente é muito raro. Então a quase morte ela tem um processo de restauração também,
que a ciência fica, assim, às vezes chocada, porque eram Remissão casos... espontânea. Remissão espontânea. No Nosso Lar 2 aparece... Espontânea, mais ou menos. Ela estava lá no... Eu falo, tudo que não se explica vira remissão espontânea, como na boca da personagem que eu te falei antes, tudo virava super-esp, né? Sim. Mas no filme Nosso Lar 2, e no livro, óbvio, tem um caso de um dirigente lá, de uma personagem que está quase desencarnando, todos os amparadores foram preparar o desencarne dele, e aí chega numa hora do filme, eles mostram aquela luz intensa que entra, e eu acho que é o Aniceto, que era o mentor, fala, houve uma intervenção. Isso. Ele não vai. E aí ele volta e continua encarnado. É Sim. praticamente uma experiência de quase morte, pelo menos eles não mostram se o cara lembra depois, mas mostra que ele percebe essa interação com o Aniceto, depois daqui a pouco vai aquela, ele quis barganhar de ficar, mas depois chegou uma hora quando você vai mesmo, aí vem aquele clarão, aquela história. Eu não sei se no livro é assim, porque eu realmente não li o Nosso Lar, mas no filme ele fala que foi uma criancinha lá que tinha pedido, fez uma intercessão que ela pediu, ó, não deixa ele morrer, e aí que veio uma energia superior. Eu vi toda essa parte, no livro eu não lembro do detalhe, eu não fui checar depois no livro. Sim. Que eu li essa coleção tem 30 e tantos anos. Mas você vê uma energia terapêutica, uma energia revitalizadora. E uma intervenção que não era daquele grupo. Que não era do grupo. O Aniceto afirma que é de alguém, uma instância superior, que falou, ó, ele fica. Exato. Agora, aproveitando isso, Ju, aquela outra pergunta sobre figuras espirituais. Sobre Deus. É sobre Deus, se as pessoas veem Deus. A Juliana estava perguntando justamente isso, se as pessoas veem Deus, alguma figura espiritual, como é que seria? Olha, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, porque a gente falou que tem muitas pessoas que quebram a sua visão religiosa porque veem coisas que não estavam no bojo ali das crenças que ela tinha. Só que, entretanto, tem algumas pessoas que elas conseguem, nas suas experiências, ver figuras religiosas. Então, existem muitas pessoas que dizem que viram Jesus, que viram Maria, que viram Buda, que viram, né, Krishna, Shiva. Então, essas figuras são vistas na quase morte. E alguém poderia falar, mas espera aí, isso não quebra a linha religiosa dela, isso pode reforçá-la. E realmente isso acontece, porque aí que é o ponto. Como essa experiência ela é individual, ela é mais espectador, a gente estava falando, esse indivíduo é construído para ele uma história, Sim, ou um cenário que seja agradável, que ele tenha afinidade. Então, olha que coisa assim curiosa. Vários experimentos, já foram feitas várias pesquisas científicas analisando o que as pessoas viam em determinadas culturas, porque é um fenômeno universal, acontece no mundo inteiro. São milhões de casos por ano. E sempre uma análise muito ficou clara é o seguinte: sempre a pessoa vê aquilo que é da sua crença. Um cristão não vê uma entidade hindu. Um budista não vê Jesus. Então todos veem aquilo que para ele faz sentido e que traz uma autoridade maior da mensagem passada para ele. Só que não dá para se afirmar se realmente a pessoa viu aquela figura histórica ou se era um ser transfigurado para passar uma mensagem. Ou se era uma forma pensamento que ele criou. Também, até pela vontade, pela uma egrégora. uma egrégora, uma forma pensamento, também é possível. Então, agora, tem pessoas também que elas forçam a barra. Fala assim, eu vi Jesus. Você viu, mas como é que ele era? Não, era um ser, parecia um homem que irradiava uma luz. Aí fica fácil, né? Mas na cabeça dela, só pode ser Jesus. Entendeu? Porque para nós, não, você viu um amparador, um mentor, um ser de luz. Não, mas irradiava um poder. Qualquer um que tiver barba e tiver o cabelo comprido, quer dizer, os carequinhas que nem eu, não sobra nada. Então. Sim, sim. Não, mas o que é pior, essa capacidade de iluminação, de brilho, de radiação, de luminosidade, é uma propriedade que qualquer pessoa que sai do corpo consegue executar. Sim. Então, uma pessoa que não sabe nada de saída do corpo, ela pode sair e irradiar uma energia. Então a pessoa pega um aspecto que ela não, por desconhecimento, que é comum de saída do corpo, e eleva a um nível de divindade. Eu já vi relatos de uma mulher específica que falou assim, não, eu vi Maria na minha experiência. Aí eu perguntei, por que era Maria? Não, era uma mulher
que tinha uma energia que irradiava E tal. tinha burca, às vezes. Exato. E ela está interpretando Quase como todas as Maria. santas católicas tinham uma burca, né? Sim, Por conta dos conventos, coisas assim. sim. Mas é interessante porque dá para render mais uns 10 programas, né? Se a gente falar das egrégoras. O fato dessa pessoa ver isso não invalida a experiência dela. Até porque criou-se afinidades. Claro. Eu até, quando você me contou aí da experiência de quase morte, dos portões de limite, me lembrou uma outra que eu já vi muito em relatos de quase morte, e vi muito em relatos de pessoas até que não eram espíritas, não eram bandistas, não eram hinduístas, num processo de terapia regressiva. E a pessoa ia para uma suposta vida passada. Aliás, e às vezes não era nem uma suposta vida passada, ela era uma vida passada, mas ela se via numa cena onde ela está fugindo de alguém, por exemplo, entrou numa caverna e começa a correr naquela caverna não tinha fim, aí chega naquela caverna, chega uma hora que ela cansa, ela descansa, aí ela começa a perceber que ela está descansando há muito tempo, dormiu, eu falo, tá, e depois disso o que acontece? Ela fala, eu saí da caverna, tá, e você saiu da caverna, tinha uma luz, eu saí da caverna, por que ela não tinha visto a luz antes? Saiu da caverna, aí ela vê um rio, do outro lado do rio tem um monte de parentes. E aí eu faço a pessoa voltar, fala, volta o filme, rebobina o filme, volta até aquele momento que você dormiu. Olha de novo. Olha como é que você foi até a beira do rio ou do lago. Você está em corpo físico mesmo? Aí cai a ficha e fala, não, meu corpo ficou lá. Então provavelmente era aquele momento que ela desencarna, vai até ali, e nessa transição ela vê esse grupo que era aquela transição. Mais um pouquinho você está do lado de cá. Então já vi alguns casos muito parecidos, tanto envolvendo um rio, envolvendo um lago, envolvendo qualquer coisa que fosse um limite, uma transição. Isso é uma característica da quase morte que eu não citei no começo, que é chamada fronteira. Sim. Pode ser uma porta, uma ponte, um lago, exatamente. Mas ela vê aquilo e a maior parte das vezes eu faço ela voltar para olhar. Claro. Como é que você saiu desse buraco se não chegou ninguém? Porque você está aí há 10 dias. Enquanto você está forte, você não consegue. Sim. Aí quando você está sem energia nenhuma, você conseguiu? Sim. Foge do racional para o físico, né? Sim. Aí ela volta e fala, meu corpo ficou lá dentro. Sim. E aí eu faço ela explorar outras coisas. É por isso que é importante a pessoa ter uma noção de interpretação, uma noção de como é que as coisas realmente são. Por exemplo, eu já vi pessoas que viram Jesus que era negro, que viram o Jesus que era a aparência europeia dele, branquinho, de olhos claros. Pessoas que já viram na IQM Jesus como se diz que é a figura dele, aquela que até fizeram uns anos atrás, porque naquela época o pessoal era bem moreno, não tinha um aspecto de fato europeu. Então varia muito a visão de como as pessoas veem. E um ponto que a gente pode abordar, que eu acho que é muito sério, né, nessa questão de divindades, é a questão do próprio Deus. Porque muitos afirmam que eu vi Deus nessa experiência de quase morte, mas eu sou particularmente muito cético, né, em afirmar que é Deus. Por quê? O que a gente falou agora há pouco de corpo mental, que não é uma bola de energia, mas é uma massa pensante, Sim. É como se fosse quase enfim, não tem uma forma definida, mas irradia emoções, poder, energia e tal. As pessoas, quando dizem que elas viram Deus, quando ela fala que tem uma forma humana, essa já descarta de cara, que vocês veem que não tem nada a ver. Mas muitos veem uma espécie de corpo mental. Sim. Ela vê um ser que fala, não, aquele ser ele sabia tudo sobre mim, ele tinha um amor incondicional, era muito poderoso, mas é um ser de corpo mental. Mas o referencial que ela tem para isso claro, é Deus. Não tem nem forma humana. Então, mas isso nos levaria para um outro assunto, para uma outra live, um outro dia, para um outro bate-papo, falando dos deuses. Porque, na minha visão, muitos dos deuses egípcios eram justamente seres muito avançados de outro lugar, e que quem acessava em plano astral ou mental, depois vinha lá e colocava na categoria de deuses. Nós falamos agora há pouco dos 2% do DNA. Sim. Agora vamos imaginar uma raça que tenha 10% a mais nessa cadeia de DNA evoluído. Sim. Quer dizer, será que não eram deuses? Será que o papel do que nós chamamos de deuses não é isso mesmo? Sim. A própria Bíblia, quando Jesus é questionado ali, ele fala,
Ouviste o que disseste aos antigos. Se vocês ouviram o que o profeta disse, sois deuses? Então o próprio Jesus ele afirma isso. Mas ele não diz que o ser Deus era aquela coisa louca que as pessoas querem colocar. Sim. Então quando eu falo que Jesus, para mim, na minha visão, é o cara mais prático que eu conheço. Ele não vivia falando do espiritual, como as pessoas dizem. Ele falava do dia a dia o tempo todo. Sim. Só que fizeram um desserviço para botar cabresto nas pessoas de criarem um Jesus Deus que era para você achar alguém para poder botar culpa. Claro. E aliás, até Paulo de Tarso não se falava de salvador dos homens. Jesus não era salvador de ninguém. Ele nunca disse isso. Entendeu? Sim. Então, quando a gente vê esses referenciais, a gente vai ver um trecho que ele fala de que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de você. Está dentro de cada um. Aí, vendo um outro pesquisador, pouco tempo atrás, eu vi o cara citando justamente isso, que a maior parte, o que estava na maior parte dos evangelhos apócrifos, de livros que foram retirados da Bíblia, era justamente esse texto. Sim. Porque esse texto de dizer, se eu digo para você que o reino de Deus está dentro de você, se eu falo para a Juliana que está dentro dela... Não precisa intermediário, né? Então, tirou o ganha-pão de tanta gente, né? Eu sou a favor de tudo, sou a favor de templos, disso, daquilo. Mas tinha uma frase que o Valdo Vieira falava que eu achava fantástico, porque tinha que levar as pessoas a pensarem, não para estigmatizar. Que o Valdo falava muito na década de 90, templo é dinheiro. Será que não é isso que acontece em muitos lugares só? Sim. Na verdade, a gente precisa da estrutura física, a gente precisa de um lugar onde a gente possa reunir. Não dava pra gente estar... Agora há pouco estava chovendo, se a gente estivesse na chuva, a gente não estava gravando isso. Sim. Certo? Seria muito emocionante falar, opa, vamos gravar ali na natureza. Mas a gente precisa de uma estrutura física. Mas tem gente que está vivendo só disso e muito bem disso, porque vendeu a ideia para você de que ele é o porta-voz de Deus. É por isso que a experiência de quase morte, a experiência fora do corpo, ela é muito combatida, muito negada. Muitos colocam medo, é perigoso. Por quê? Porque você anula o intermediário. Então, em vez de você acreditar se existe vida após a morte... O atravessador. É o atravessador. Você sai do corpo, tem sua própria experiência, e inclusive você citou o próprio Valdo, ele inclusive se tornou persona não grata no meio espírita. Sim, por isso. Por isso, porque ele chegou e falou assim, por que confiar em médios que podem distorcer as mensagens, quando a gente pode ensinar as próprias pessoas a terem suas próprias experiências e terem a sua própria comprovação pessoal. Então isso também não interessa. Agora, é claro, cada um, nem todo mundo está preparado para isso. Não vai ser. Eu só acho que o exagero seria esse. Nem todo mundo que você ensina no curso vai conseguir fazer uma projeção consciente. Ou está preparado. Alguns precisam do intermediário. E alguns não vão nem conseguir sair do quarto quando se projetar, né? Também pode acontecer. Então vai ficar. Então depende muito da pessoa. Mas, de qualquer forma, a gente pode dizer que esses assuntos avançados, muitos ficam até ofendidos quando eu falo, olha, a questão de Deus, ninguém está dizendo que não exista. Mas eu sou daqueles que jogam no time de que é um assunto chamado mateológico. O que é isso? É um horizonte que a gente não consegue enxergar. O próprio Wagner Borges e vários outros projetores que falam do corpo falam assim, aí, me explica quem é Deus. E os seres falaram, olha, a gente não sabe, é um assunto tão complexo que a gente não tem como explicar. Talvez os seres lá altamente evoluídos tenham uma noção do que é. O Wagner fala, tem um caso que ele conta disso, que ele pergunta para um ou dois espíritos que ele encontra, eles mostram para ele a impossibilidade, que quando explicaram para eles entenderam, mas não conseguiam explicar. Sim. Então o que você poderia fazer é fazer o melhor que você tem agora. Isso. É o que eu acredito também, e também é irrelevante, né, se a gente pensar. Sim, mas nós temos uma neurose em relação a isso, né? Se eu não souber quem é o Criador, eu não consigo andar um passo na minha vida. Não funciona assim. É terceirização. Terceirização, exatamente. A filosofia tolteca, uma das coisas que se falava muito na filosofia tolteca era a questão da terceirização. Sim. Então nós vivemos o tempo todo querendo terceirizar. Aliás, aqui dá pano para um monte de histórias para a gente contar. A questão da fé, na maior parte das vezes, é terceirização. O que eu ouço nos últimos anos dos mentores espirituais, porque eu exerço atividade mediúnica há 40 anos, né? Sim. É essa questão. A fé verdadeira é autoconhecimento, autorreconhecimento. Isso. Você reconhecer os seus potenciais, até onde você vai, até onde você não vai, o que pode ser feito,
Porque fora Sim. disso é terceirizar, é botar a culpa em Deus, Jesus, Buda, Ou pedir ou quando no você, pro orixá. tem que ter a proatividade de fazer. Exato. Me dê. Não, Me vai ensina como é que eu atrás. faço isso. Exato, me Seria ensina. mais responsável dizer isso. Sim, Me sim. ensina, me mostra. Bom, nós temos um monte de assunto que a gente queria falar, gente, mas não vai dar tempo. O tempo é relativo, né? Eu que sempre falo para os meus alunos que, corroborando Einstein, né, de que tempo é uma grande mentira. Sim. Aliás, a hipnose mostra isso, através dos fenômenos hipnóticos, como distorção do tempo. O tempo é só uma ilusão, mas a gente está preso nessa ilusão agora. Sim. Então, um dos assuntos que a gente gostaria de falar depois é paralisia do sono, mas quem sabe uma outra hora a gente faz, talvez até online, ou quando você estiver aqui em São Paulo, ou vai que eu vou lá em Foz, né? Também. Tô devendo uma ida para Foz para mim mesmo, faz muito tempo, tá? E, Alexandre, palavras finais, foi muito bom ter você aqui. Eu quero que você me fale a sua mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, muito obrigado aí de novo pelo convite. Assim, lembrando que eu não sou dono da verdade, a gente está aqui debatendo, né? Cada um vai ter as suas experiências pessoais, mas assim, quem quiser saber mais sobre o assunto, dá uma pesquisada. Tem 2 canais, Dimensão Mental e esse canal Sexto Sentido. Então, 2 são propostas diferentes, mas onde eu analiso casos, vejo experiências, especialmente as experiências mais avançadas, porque falar que alguém saiu do corpo, viu um túnel de luz e voltou, isso aí não tem novidade nenhuma. Mas quando você pega casos assim de pessoas que tiveram padrões muito muito além da média, é interessante analisar, ver o que... Então, o meu canal de Dimensão Mental, que é o principal, mais antigo, eu não falo de EQM, eu falo de vida após a morte, mas o carro-chefe são as experiências de quase morte, onde eu tenho analisado por vários anos aí relatos de pessoas e para quem tem interesse em saber histórias reais, é um bom começo. E eu só tenho a agradecer e dizer sempre, acho que a minha mensagem principal a gente tenha mais modéstia de querer entender como a realidade é e não querer forçar a nossa visão como as coisas devem ser. Se você está mais aberto em relação a isso, a gente vai ter um universo inteiro para desbravar, porque essas experiências são de fato disruptivas e extraordinárias. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agora, só lembrando aqui, eu estou com uma frasezinha aqui na cabeça o tempo todo, girando, a luzinha do HD piscando, né? Que é quando a gente fala... Existe um bordão que as pessoas falam no mundo inteiro, que ninguém sabe, ninguém voltou da morte para dizer como que é. Gente, isso é mentira, tá? Só para começar. As experiências de quase morte, como bem frisou Alexandre, documentadas em hospital, porque em casa os médicos vão dizer que o cara alucinou, que ele só teve um delírio, que ele só teve um sono profundo, qualquer coisa assim. Mas no hospital tava todos os aparelhos dizendo que ele morreu e ele voltou. Então a gente já pode dizer que teve quem voltou para dizer como é que era. Exatamente. Agora, outra fonte dessa é a fonte mediúnica, psicografias, mas aí o pessoal vai contestar a veracidade, vão falar de um monte de coisa, mas pesquisa, sai da superfície e vai um pouquinho mais profundo. Então eu acredito que a EQM é um dos estudos mais interessantes para a gente falar, inclusive terapeuticamente, porque pode tirar essa assombração que a gente vive do tempo todo vivendo pensando em morrer. O ser humano é o único animal que lida com a ideia da própria finitude. Então, se eu ficar preso, eu tenho um mentor espiritual que ele diz o seguinte: as pessoas dizem que tem medo de morrer, mas a maior parte está morta, né? São zumbis com medo do dia e do atestado de óbito, da causa mortis e do horário que vai ser, do dia que vai ser. Mas já está morto. Então a questão é, o que você pode fazer para viver melhor hoje? Então, manda suas dúvidas, as dúvidas que você colocar aqui quando estiver assistindo esse nosso bate-papo, a gente vai repassar para o Alexandre, nós vamos conversar e quem sabe a gente faz mais alguns aí conversando novamente. Ok? Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Juliana, e até o próximo.